dividir com você um modelo de anamnese que eu elaborei ao longo de anos atendendo pessoas com transtornos de humor e para avaliar melhor, né? Isso me ajuda, guia um pouquinho aí o que eu preciso olhar, por que não, que informações são essenciais e você vai receber esse modelo também. Então vamos lá. Primeira coisa que é essencial, identificação da pessoa, né? Se mora com alguém, filho, apoio familiar e contato de emergência. Não esqueça na sua anamnese do contato de emergência, isso é essencial. E aí eu preciso entender a queixa principal agora, o motivo. Qual a razão principal dessa consulta e expectativa com o tratamento? E aí eu vou alinhar prioridades clínicas. Então, vamos que a pessoa fala assim: olha, eu tenho uma depressão grave há 10 anos, minha expectativa clínica é que daqui um mês eu esteja bem sem sentir nada. Então vamos alinhar aí, né, as expectativas e as prioridades clínicas. A pessoa chega e fala assim: eu tenho problema no relacionamento, tenho problema em casa, tenho depressão. O que é prioridade? Por quê? Então eu vou alinhar isso com a pessoa. E não é só simplesmente acatar o que a pessoa traz de prioridade. Vamos dizer que, como eu falei, a pessoa, então, ela tem um problema em casa, mas ela tá com depressão grave. E ela fala: eu quero resolver meu problema em casa. Eu posso alinhar com ela de forma colaborativa, a gente chegar a uma conclusão. Tá, mas será que melhorando a sua depressão primeiro, a gente não vai ter mais forças e mais repertório para melhorar essa questão em casa? Enfim, só inventei aqui. Então, você vai de forma colaborativa com a pessoa construir essa prioridade clínica e vocês têm que estar no mesmo pé. E aí a gente vai ver a história da queixa atual. Início, variação de humor, frequência, duração, intensidade, energia alta, euforia, ciclo, gatilho. Tem algumas ferramentas que são ferramentas de rastreio, não de diagnóstico. PHQ-9, uma ferramenta de triagem para avaliar a depressão, GET7, né? Algumas para avaliar também sintomas de mania, hipomania. Eu gosto muito de usar essas ferramentas. No geral, eu não dou para a pessoa responder diretamente, porque quando eu tenho o título lá, ferramenta para avaliar não sei o quê, isso pode, de certa forma, influenciar a resposta. Então, eu costumo fazer perguntas aí no geral, e as ferramentas que são mais curtas eu uso para monitoração também. Então, eu aplico de novo daqui um mês, daqui 2 meses, para ver se o índice baixou, subiu, o que aconteceu. Então, eu uso não só para apoio de rastreio, como também para monitoração dos sintomas. Então, eu gosto bastante de usar essas ferramentas. Essas são algumas, mas a gente tem várias, né? BDI-2 para depressão, que eu gosto muito, BAI para ansiedade, algumas escalas para avaliar nível de estresse, impulsividade. Tem o ESAV, que eu gosto muito para avaliar impulsividade, enfim. Então, a gente tem várias ferramentas aí que a gente pode usar. Aí eu faço um checklist também de sintomas atuais: humor, energia, ritmo, comportamento, cognição, pensamento, risco. Então tem alguns itens e no meu modelo de anamnese eu passo isso para você, né? Para você dar uma olhadinha como estão esses sintomas. Isso ajuda a organizar o raciocínio clínico. Outro ponto que a gente não pode esquecer, então, é o histórico psiquiátrico pessoal e familiar. Se já teve diagnóstico prévio, episódios, internações, quais tratamentos fez, qual a resposta àquele tratamento, como é o histórico familiar de TAB, depressão, psicose, substâncias, ou, como eu falei, um rastreio pelos comportamentos, pais, tios, avós que bebiam muito, perderam tudo em jogo, viciados em sexo, depressão recorrente, já foram internados, suicídio. Então, tudo isso nesse rastreio da história familiar também. Aí a gente vai para a história médica geral e funcionamento da pessoa, né? Condições médicas atuais, medicações em uso, dosagem, qual está sendo a resposta terapêutica, questões hormonais, reprodutivas, impacto no trabalho, estudo, relação, autocuidado. Então, daí você vai pegando essas informações nessa coleta de dados por meio da entrevista. Eu acho muito importante a gente fazer um exame do estado mental, porque isso também dá indícios muito importantes pra gente e psicólogos não foram muito treinados para fazer isso. Mas enquanto você está entrevistando a pessoa, você vai estar avaliando não só o conteúdo do que ela fala, mas como ela fala. Qual a aparência da pessoa? Então, ela aparece em sessão
descuidada, de pijama, suja, mal cuidada, qual é o comportamento, né? Postura, tá agitada, não tá, tá falando de forma muito lenta. O como são dados muito importantes pra gente. O humor e o afeto. Então a pessoa tá falando que morreu alguém da família com a maior cara de felicidade, rindo pra caramba, ou oscila muito ao longo da sessão. Qual a forma desses pensamentos, né? Tem coerência o que ela tá pensando, o que ela tá falando? É muito acelerado o pensamento, né? O conteúdo dos pensamentos é mais ideia de morte, são conteúdos delirantes. A percepção dela, né? Ela tem uma alteração na percepção. Quando ela fala atenção, memória, orientação, espaço-tempo, ela sabe que dia da semana que é, que não é. Ela fala com você e daqui a pouco ela esquece o que ela falou. Ela consegue trazer eventos que aconteceram com ela. O insight, o juízo crítico dela, ela consegue ter uma compreensão do quadro ou não. Tudo isso é tão importante quanto o que a pessoa está falando, então o como ela fala. Então, isso são informações essenciais de você colher na sua anamnese. É importante uma avaliação dimensional também, né? Eu gosto muito de usar ferramentas, como eu falei, de triagem, então escalas, de rastreio, questionários, testes, não no sentido de você passar sessões e sessões aplicando testes e escalas, não. Mas a gente tem avaliação quantitativa e qualitativa, e eu gosto de correlacionar essas duas. A avaliação qualitativa é a qualidade desses dados que eu estou colhendo por meio da entrevista, da minha observação do exame de estado mental dessa pessoa. Qualitativa vai corroborar ou não. Então, às vezes, a pessoa ela fala assim: nossa, sou muito impulsiva, isso na entrevista. Daí você aplica uma escala de impulsividade, deu super baixo. Eu falo, isso deu baixo, isso deu alto, por que será? Daí você vai fazer uma análise do porquê esses dados não estão batendo. Ou olha que esse dado está aqui, o quantitativo está indicando isso, o qualitativo também. Então tem um reforço para essa hipótese diagnóstica sua. Então eu sou muito a favor da gente usar essas ferramentas, tanto para avaliação, né, para auxílio na avaliação. Não é uma ferramenta que vai fechar diagnóstico de nada, nenhum teste, nunca, mas para auxílio diagnóstico, quanto para monitorar esses sintomas depois, a melhora ou não, né? Para você ter dados mais concretos e observáveis, inclusive para psicoeducar o paciente, eu troco com o paciente o que apareceu, o que não, o que faz sentido, e eu acho que isso é essencial também nesse processo. É fundamental para uma boa avaliação a gente ter os 4 P's, né? Os fatores predisponentes, precipitantes, perpetuantes e protetores. Que é isso, Tami? Fatores predisponentes. O que deixou essa pessoa mais vulnerável a desenvolver esse quadro? Então, são os fatores de longa duração que vão aumentar o risco basal da pessoa desenvolver um transtorno. Costuma envolver histórico pessoal, genético, temperamental, ambiental, neurobiológico, por exemplo, genética familiar, temperamento da pessoa, um trauma precoce, comorbidades anteriores, um TDAH, uma ansiedade. Então ajuda a gente a entender por que essa pessoa desenvolveu o transtorno e não outro, enfim, e contribui para a psicoeducação, né? Para diminuir a autoculpabilização do paciente. Então, você tem uma vulnerabilidade biológica real, aconteceu um trauma, sei lá, enfim. Não como causa e efeito, tá? Mas para psicoeducação, para a gente correlacionar esses dados junto com a pessoa. Fatores precipitantes. O que ativou ou desencadeou o episódio atual? É um fator que desencadeou o início agudo dos sintomas ou a descompensação de um quadro que já estava lá. Geralmente é um evento mais recente, algo que é mais identificável no tempo, privação de sono, estresse interpessoal, uma mudança hormonal, uso de alguma substância, uma mudança de medicação. Então a gente vai identificar gatilho recorrente e isso ajuda a gente na prevenção de recaída. Intervenções que a gente faz na TCC, na terapia interpessoal, vão ajudar aí o paciente a aprender a gerenciar também esses eventos da vida. Então, isso é um dos focos. Outra coisa, os fatores perpetuantes. O que está mantendo o quadro agora, mesmo depois do gatilho inicial? Então, geralmente, fatores que vão prolongar ou cronificar os sintomas, sabe? Então, mesmo que a causa inicial já tenha passado, às vezes
comportamento cognitivo, relacional, ambiental, enfim, o sono desregulado, isolamento social, uma evitação emocional, ruminação, sistema de crenças dessa pessoa, falta de rotina ou de objetivo claro na vida, uma família, né, com estilo de alto de crítica, de invalidação emocional, uso crônico de substância, por aí vai. Isso é muito importante para o plano de tratamento, né? O que deve ser mudado no aqui e agora. Então, ajuda a gente a estruturar, por exemplo, metas terapêuticas SMART, específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal. E os fatores protetores, o que ajuda essa pessoa a lidar melhor? Se recuperar ou prevenir recaída. Então, são fatores internos ou externos que vão ajudar a pessoa com a resiliência, adesão ao tratamento, um funcionamento mais adaptativo, mesmo em face a essa vulnerabilidade. Então, quais são os fatores protetores? Às vezes, rede de apoio, família, amigo, um grupo de suporte, boa resposta prévia ao tratamento medicamentoso ou de terapia, um insight da pessoa preservado, né? Consciência da própria condição, um estilo de enfrentamento daquilo mais maduro, ativo. Algumas pessoas a espiritualidade, um propósito existencial, acesso a serviço de saúde de qualidade, enfim. A gente vai sempre potencializar os fatores protetores, porque isso é tão importante quanto reduzir o risco. E pode ser o foco de intervenções específicas também, psicoeducação, desenvolvimento de habilidade social e por aí vai. Então, esses são pontos, né? Os 4 P's aqui, eles são essenciais para a gente coletar esses dados, porque isso vai ajudar a gente com o plano de intervenção de uma maneira muito mais direcionada. A partir disso, você vai ter, então, levantado alguma ou algumas hipóteses, né? Será que é mais isso ou aquilo? Ou tem um potencial para ser essas duas coisas? Por quê? E a partir disso, você vai fazer novos questionamentos. Por que eu cheguei a essa conclusão diagnóstica? Quais dados objetivos me indicam isso? Quais dúvidas eu ainda tenho? E como eu posso coletar essas informações? Eu preciso encaminhar para alguém ou não? Eu preciso esperar mais tempo para ver o padrão desse humor? Eu preciso esperar a resposta medicamentosa? Eu preciso coletar mais informações, fazer mais entrevistas? Então, se eu já tenho aí um diagnóstico mais fechado, uma hipótese mais forte, como eu cheguei a essa conclusão? Se eu não tenho, o que falta de informação para que eu tenha isso? E isso é um dado muito importante para você ter um norte para onde você está indo, né? Onde eu tô e para onde eu vou. A partir disso, eu vou tendo intervenções planejadas e um plano de tratamento melhor. Então, encaminhamento, psicoeducação, sono, rotina, plano de segurança, quando necessário, um ajuste terapêutico, monitoramento dos sintomas, adesão. É aí que eu vou construir o meu plano de intervenção, que vai ser assertivo, porque eu entendi o que é, e não só o diagnóstico. Eu posso ter, sei lá, 3 mulheres de 20 anos com depressão moderada unipolar. E o plano de tratamento é diferente. Os 4 P's dessa pessoa que a gente falou são diferentes. Então, meu plano de tratamento vai ser diferente para entender os aspectos da vida dela. Por isso que os 4 P's são pontos muito essenciais para a gente coletar dados e fazer um plano de intervenção personalizado, que é o que realmente vai ajudar a pessoa. E a partir disso, né? Então, eu tenho isso, eu preciso trocar isso com o meu paciente de forma colaborativa, tá? Então, devolutiva clínica inicial, né? Então, é muito importante isso, assim. Você não vai falar, olha, você tem isso, mas olha o que eu vi, faz sentido para você, para onde podemos ir, é o mapa dos próximos passos. Um rótulo sem o que eu faço com isso não adianta de nada. Então, hipóteses provisórias, o que observar, quais são as prioridades, o plano de 4 semanas e plano de segurança se houver risco. Essas 5 coisas têm que estar na sua devolutiva. E tudo isso você vai alinhar com psicoeducação e muita escuta. Não é só você jogar isso no colo do paciente. Ó, você tem isso, essa é a minha hipótese, você vai observar isso, as prioridades são essas, daqui 4 semanas vamos fazer isso. Não, 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 não. Você vai ouvir, você vai construir o porquê que você chegou a essas hipóteses, o porquê que você descartou outras hipóteses, se aquilo faz sentido ou não para a pessoa. Se faz, segue para o que observar. Se não faz, você vai alinhar isso com a pessoa. Aí o que observar? Lá, 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 lá. Por que observar isso? Quais os benefícios de observar isso? Tá, próximo passo.
Prioridades. Quais são as prioridades? Ao meu ver, com base nisso, as prioridades são essas por causa disso, disso, disso. Para vocês faz sentido? Você tem outras prioridades? Por quê? Alinha. Aí, plano de 4 semanas. Então, ok. Nas próximas 4 semanas, vamos fazer isso por causa disso. Os benefícios são esses. Faz sentido para você? Não. Qual a chance que você acha de seguir com isso nas próximas 4 semanas de 0 a 10? Ah, é 5. Por quê? Qual é a dificuldade que você vê, né? Qual o empecilho que você vê? E daí você vai alinhar e construir esse plano junto com a pessoa. Serve nada um plano bonito que a pessoa não vai fazer. E aí o plano de segurança se houver risco.